Imagine um mundo radicalmente diferente do que conhecemos hoje. Um planeta ainda jovem, com um clima perfeito e estável, onde os seres humanos viviam por séculos, alcançando idades que para nós parecem impossíveis. A Bíblia nos apresenta essa realidade em seus primeiros capítulos, descrevendo personagens como Adão, Sete e Matusalém, este último vivendo impressionantes 969 anos. Um tempo em que a longevidade não apenas era a norma, mas também moldava a sociedade de maneiras que hoje é difícil de compreender. Esse período, conhecido como mundo antediluviano, era simultaneamente maravilhoso e enigmático. Por um lado, havia abundância, florestas densas e férteis, rios cristalinos e animais que conviviam harmoniosamente com o homem. Por outro, forças espirituais e correntes de corrupção moral se moviam em paralelo, preparando o terreno para um dos eventos mais dramáticos da história bíblica, o dilúvio. A vida nesse mundo antigo não era primitiva, como muitas vezes imaginamos. Segundo Gênesis, os descendentes de Caim e Sete começaram a desenvolver habilidades artísticas e técnicas. Músicos, ferreiros, criadores de gado. Imagine sociedades onde os conhecimentos eram transmitidos por gerações que podiam se cruzar por centenas de anos. Com Adão vivendo mais de 900 anos, histórias, inventos e experiências acumulavam-se de forma que a humanidade moderna dificilmente conseguiria replicar. Mas como explicar a longevidade extrema dessas pessoas? A ciência moderna olha com ceticismo, mas algumas teorias tentam oferecer hipóteses. Uma delas, conhecida como teoria da camada de vapor, sugere que a Terra possuía um dossel de água, ou vapor na atmosfera, protegendo os seres vivos da radiação solar e criando um efeito estufa natural. Isso resultaria em temperaturas uniformes e em condições ideais para uma vida longa, saudável e próspera. Além da longevidade, o mundo antediluviano apresentava uma organização social em crescimento. A Bíblia relata que cidades começaram a surgir e a humanidade exercia domínio sobre a terra de forma coordenada. Essa organização da humanidade não ficava só no plantar e colher. Já naquela época, as pessoas estavam descobrindo coisas novas, criando cultura e até tecnologia. E é aí que aparecem três personagens bem marcantes na Bíblia, descendentes de Caim. O primeiro é Jabal, conhecido como o pai dos que viviam em tendas e criavam gado. Em outras palavras, ele foi quem deu início ao estilo de vida pastoril, cuidando dos animais e organizando uma forma diferente de viver, que ia muito além da simples agricultura. Seu irmão, Jubal, é lembrado como o pai da música. Foi ele quem trouxe instrumentos como a harpa e a flauta para o cotidiano humano. E então surge Tubal-Caim, um verdadeiro ferreiro mestre. Ele sabia trabalhar com bronze e ferro, fabricando ferramentas, armas e utensílios que mudaram completamente a vida das pessoas. Imagine só, em meio a uma sociedade ainda em formação, já havia pessoas criando sons, melodias e emoções através da música. Esses relatos sugerem que a humanidade estava construindo os alicerces de uma civilização complexa muito antes das datas tradicionais da arqueologia. No entanto, esse mundo de bênçãos e prosperidade não era isento de problemas. A Bíblia indica que forças espirituais e morais começaram a se misturar com o cotidiano humano, criando fenômenos que desafiam nossa compreensão. Entre eles, menciona-se brevemente os Nefilim, figuras de estatura e força extraordinárias, descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. O mundo pré-diluviano possuía aspectos que ultrapassavam a experiência humana comum, combinando longevidade, prosperidade e elementos sobrenaturais. A memória desse período sobreviveu não apenas nas escrituras sagradas, mas também em tradições orais de povos antigos e em fósseis que desafiam explicações simples. Relatos de gigantes, cidades antigas e seres fora do comum ecoam na mitologia suméria, grega e em culturas indígenas, indicando que a humanidade manteve fragmentos dessa história por milênios. Além do mistério, há lições práticas a extrair. Um mundo que possuía abundância, longevidade e conhecimento poderia ainda assim se tornar corrupto. O equilíbrio entre prosperidade e ética era frágil. A Bíblia mostra que, apesar de todo o avanço humano, a moralidade começou a se deteriorar,
preparando o cenário para o dilúvio. Ao imaginarmos este mundo, conseguimos perceber a complexidade da criação e a fragilidade da humanidade diante de sua própria ambição e desvios éticos. Depois de entendermos o mundo antediluviano e como ele era cheio de vida, conhecimento e pessoas que viviam por séculos, chegamos a um dos temas mais intrigantes desse período, os Nefilins. Esses seres são mencionados na Bíblia de forma breve, mas suficiente para causar muita curiosidade. Eles eram chamados de homens de renome, e apesar de serem gigantes, não era só o tamanho que impressionava. O título sugere que eles tinham influência social, habilidades especiais e um impacto duradouro na sociedade daquela época. Não eram figuras isoladas, faziam parte de um mundo em que o extraordinário e o sobrenatural se misturavam com o cotidiano humano. Os Nefilins surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os filhos de Deus eram seres espirituais, e muitos acreditam que eles eram anjos caídos que vieram ao mundo humano. Se essa interpretação estiver correta, os Nefilins seriam híbridos, com atributos humanos e divinos, força gigantesca, inteligência fora do comum e talvez habilidades que hoje consideraríamos impossíveis. Outra explicação sugere que os filhos de Deus eram descendentes da linhagem de Sete, enquanto as filhas dos homens pertenciam à linhagem de Caim. Mesmo assim, os Nefilins se destacavam entre os humanos comuns, possuindo liderança, talentos e influência social notáveis. A presença deles poderia ter acelerado o desenvolvimento humano. Imagine gigantes ajudando na construção de templos, cidades e monumentos, transmitindo o conhecimento de metalurgia, técnicas de guerra e organização social. Com sua força e habilidades, poderiam ensinar e guiar comunidades inteiras, deixando um legado que depois seria lembrado em mitos e lendas. Na mitologia grega, vemos semideuses e titãs com papéis parecidos. Na Suméria, os Anunnaki eram descritos como seres superiores, que ensinavam a humanidade a cultivar a terra e construir cidades. Culturas indígenas, africanas e asiáticas também contam histórias de gigantes que viveram entre os homens. Esse padrão em tantas tradições diferentes sugere que os Nefilins podem ter sido baseados em lembranças de figuras reais ou de seres extraordinários. A narrativa dos Nefilins também nos ajuda a entender por que a humanidade começou a se deteriorar antes do dilúvio. Indivíduos extraordinários poderiam intensificar violência, orgulho e injustiça, acelerando a decadência social. Eles foram lembrados como homens de renome, porque suas ações deixaram marcas, tanto físicas quanto culturais. Mesmo após o dilúvio, fragmentos de suas histórias sobreviveram em lendas, mitologias e tradições de diferentes povos. Com isso, percebemos que o mundo antediluviano não era só de cidades e avanços tecnológicos. Havia também seres extraordinários influenciando a moral, a cultura e a espiritualidade. A presença dos Nefilins revela a complexidade da época, mostrando como ética, poder e responsabilidade sempre estiveram entrelaçados e como isso moldou o que aconteceu depois, incluindo o dilúvio. Com os Nefilins influenciando a sociedade, os humanos começaram a se afastar cada vez mais dos princípios que antes mantinham algum equilíbrio. O mundo antediluviano, que já era rico e próspero, começou a mostrar sinais claros de decadência moral. A ganância, a violência e o orgulho se espalharam de maneira rápida. Aquilo que antes era ensino e proteção, agora era muitas vezes usado para o ego ou para o domínio sobre os outros. Conflitos entre grupos humanos se tornaram frequentes, guerras surgiam por poder e território, e a injustiça tornou-se comum. A Bíblia descreve que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. Isso não era apenas sobre atos individuais, mas um padrão social completo, onde a ética e a moralidade já não guiavam as decisões. Os ensinamentos que poderiam ter sido passados pelos Nefilins ou por líderes piedosos começaram a se perder ou a ser distorcidos. As pessoas se voltaram para a violência, a exploração e o prazer imediato, esquecendo o equilíbrio entre prosperidade e responsabilidade. O impacto dessa corrupção não se limitava à moral. A desordem social se refletia em práticas destrutivas na natureza,
na forma como os recursos eram usados, nos conflitos e na perda do respeito entre comunidades. O mundo, antes estável e perfeito, começou a sentir o peso dessa decadência. A abundância, que deveria gerar aprendizado e crescimento, passou a ser mal utilizada, acelerando a deterioração das relações humanas e preparando o cenário para um evento catastrófico. No meio dessa corrupção, surgia uma figura única, Noé. Diferente da maioria, ele se destacou por sua justiça, dedicação e obediência a princípios mais elevados. Ele simbolizava a possibilidade de resistência ética e moral mesmo em um mundo tomado pelo egoísmo e pela violência. É através da história de Noé que percebemos que mesmo em épocas de grande degeneração, ainda existem aqueles capazes de seguir valores corretos e de fazer a diferença. O dilúvio, portanto, não foi apenas um desastre natural, mas uma resposta à crescente corrupção da humanidade. Ele marca o fim de um ciclo, apagando o excesso de violência e injustiça e preservando aqueles que poderiam reconstruir a sociedade de forma mais equilibrada. A narrativa mostra que, sem limites éticos, mesmo a prosperidade e o conhecimento mais avançados podem se tornar destrutivos. Além do aspecto moral, a Bíblia também apresenta sinais físicos do dilúvio: chuva intensa, águas que cobrem toda a terra e destruição generalizada indicam um evento de magnitude inimaginável. Cientistas e pesquisadores modernos estudam fenômenos como grandes inundações antigas, elevação do nível dos oceanos e catástrofes geológicas que podem ter servido como inspiração para essas histórias. Independentemente das interpretações, o dilúvio simboliza o ponto de ruptura em que o equilíbrio entre prosperidade, conhecimento e moralidade se perdeu. Depois do dilúvio, o mundo mudou completamente. As águas haviam apagado grande parte da vida que conhecíamos, limpando a terra da corrupção e da violência que se espalharam por séculos. O planeta estava, ao mesmo tempo, devastado e pronto para um novo começo. Noé e sua família se tornaram os guardiões desse renascimento, trazendo consigo os animais preservados na arca, o conhecimento das técnicas de sobrevivência e as lições aprendidas de um mundo que existiu antes da catástrofe. A reconstrução não foi simples. Imagine um mundo quase vazio, com paisagens alteradas, solos renovados, rios e florestas parcialmente destruídos, e a necessidade de reiniciar a agricultura e a criação de animais. Noé e seus descendentes precisaram recomeçar do zero, organizando pequenas comunidades, cultivando a terra e preservando espécies essenciais para a sobrevivência. A experiência acumulada pelos séculos de vida dos antediluvianos foi um diferencial. Histórias, tradições e técnicas que poderiam ter sido ensinadas pelos nefilins ou por mestres humanos sábios foram transmitidas de geração em geração, garantindo que a humanidade pudesse se reconstruir mais forte, mas agora consciente da fragilidade moral que podia levar à destruição. Com o tempo, essas famílias começaram a se espalhar pelo mundo, formando tribos e vilarejos. O conhecimento antigo não desapareceu por completo. Ferramentas, pequenas construções e técnicas agrícolas sobreviviam, mas muito do que existia antes do dilúvio se perdeu para sempre. Os gigantes e seres extraordinários já não estavam mais presentes, mas suas histórias continuavam como lendas, ensinamentos e alertas sobre o poder e os riscos da força e do conhecimento sem limites. Essas narrativas ajudavam a orientar a moral e os comportamentos, criando códigos éticos e ensinamentos sobre como evitar que a humanidade repetisse os mesmos erros. Durante esse período, a humanidade precisou reaprender a organizar-se socialmente. Antes, com os séculos de vida, líderes e mestres transmitiam conhecimento de forma quase contínua. Agora, com a expectativa de vida reduzida, a educação e a preservação do conhecimento se tornaram mais urgentes e mais difíceis. Técnicas de agricultura, construção, observação astronômica e metalurgia precisaram ser adaptadas à nova realidade, criando a base das futuras civilizações que iriam surgir. A reconstrução também trouxe a oportunidade de repensar a relação com a natureza. Após o desastre do dilúvio, as pessoas começaram a compreender o valor de viver em harmonia com o ambiente. Os recursos naturais, antes tomados como certos, passaram a ser mais respeitados e aproveitados com cuidado.
O clima, embora ainda instável em alguns lugares, permitiu que a vida florescesse novamente, mas sempre com lembranças do passado para orientar decisões e comportamentos. A religiosidade e a espiritualidade ganharam papel central nesse novo mundo. A Bíblia relata que Noé edificou um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios, gesto que marcou o início de uma nova etapa espiritual. Em resposta, Deus estabeleceu uma aliança, simbolizada pelo arco-íris, garantindo que nunca mais um dilúvio destruiria toda a terra. Esse pacto não tratava apenas da preservação do mundo físico, mas também de um novo código moral para a humanidade. Foi nesse momento que o Criador deu autorização para o consumo de carne, mas com a restrição de não comer sangue, pois nele está a vida. Também foi estabelecida a seriedade da violência. Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gênesis 9, versículo 6. Assim, a vida passou a ser reconhecida como sagrada, e a justiça ganhou contornos mais claros. As famílias de Noé se multiplicaram, espalhando-se pela terra e carregando consigo tanto a memória da catástrofe quanto os novos princípios divinos. O episódio envolvendo a embriaguez de Noé e a maldição sobre Canaã também marcou o início de divisões entre povos e linhagens que futuramente dariam origem a diferentes nações. Dessa forma, o pós-dilúvio não foi apenas um recomeço material, mas a fundação de uma nova ordem espiritual, social e ética que moldaria toda a história bíblica dali em diante. A arqueologia moderna ainda encontra vestígios que podem estar ligados a esse período de reconstrução. Estruturas antigas, ferramentas rudimentares e artefatos misteriosos indicam que, mesmo depois de uma catástrofe global, a humanidade conseguiu retomar o caminho do desenvolvimento. Alguns desses vestígios ainda desafiam explicações, reforçando a ideia de que muito do conhecimento pré-diluviano foi preservado parcialmente, transmitido através de gerações e adaptado à nova realidade. Em resumo, o mundo pós-dilúvio representa uma nova chance para a humanidade. Aprendendo com os erros do passado e com a memória dos Nefilins, as pessoas puderam reconstruir sociedades mais organizadas, mas sempre com o alerta sobre os perigos do orgulho e da corrupção. A combinação de experiência, sobrevivência, narrativa oral e observação da natureza foi fundamental para que a civilização pudesse florescer novamente. O impacto do dilúvio e a memória dos tempos antediluvianos moldaram não apenas a vida imediata de Noé e seus descendentes, mas também a base para todas as culturas humanas futuras. A ética, a moralidade e o aprendizado sobre limites tornaram-se pilares essenciais para o progresso, garantindo que a humanidade não repetisse os mesmos erros, pelo menos até certo ponto. E então, o que você acha de tudo isso que descobrimos sobre o mundo antediluviano e os Nefilins? Será que essas figuras realmente caminharam entre os homens? E se parte do conhecimento perdido desse período ainda estiver escondido, esperando para ser redescoberto? Imagine o que mais pode estar guardado nas ruínas antigas, nas lendas ou até nos fósseis que a ciência ainda não conseguiu explicar. Queremos saber a sua opinião. Você acredita que os Nefilins foram apenas lendas ou seres reais que deixaram um legado que influenciou gerações inteiras? Deixe o seu comentário aqui contando sua teoria. Compartilhe este vídeo com amigos que também se fascinam por mistérios da história e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum episódio, porque ainda vamos explorar muitos segredos antigos, tecnologias perdidas, civilizações misteriosas e histórias que desafiam tudo o que sabemos sobre o passado da humanidade. Que Deus os abençoe.